sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. E o programa desta semana está absurdamente polêmico. Nós vamos saber como desinflamar os corpos e essa inflamação representa ameaças terríveis para a nossa saúde, bem-estar, inclusive para a nossa estética. Vamos conhecer também o lado sombrio das bets. E será que apenas as baratas e as mulheres sobreviverão às catástrofes? Gostou? Então, fique confortável na sua poltrona, no seu sofá e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Você vai ver agora que a nossa sala de visitas viva está florida. Nós vamos conversar com a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky sobre como desinflamar o nosso corpo e viver melhor. Vamos saber também com a Fernanda Chaves sobre o lado sombrio das bets. E com a publicitária Luana Rodrigues, nós vamos saber: será que somente mulheres e baratas conseguem sobreviver às adversidades? Muito boa noite, Maria Terezinha. Boa noite, Cris. De bem com a vida? Sempre. Que bom, tão bom ouvir isso, que as pessoas estão de bem com a vida. Luana Rodrigues, com o apelido Lu, achei tão lindo. Seja muito bem-vinda, a primeira vez que tu estás conosco. É um prazer dividir contigo esse ambiente, Cris. E sim, eu sou uma apaixonada pela lua. Sempre Olha! penso por esse símbolo. E eu estou muito feliz de estar contigo. A gente vai fazer um programa maravilhoso. Maravilhoso, sim será. Fernanda Chaves, Boa noite, querido. tudo bem? Tudo bem, de bem com a vida, mais uma semana aqui com vocês. Com a graça de Deus. E a Maria Terezinha, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul, e eu pergunto, o que vem a ser, Maria Terezinha, um corpo inflamado? Por que as pessoas hoje estão tão preocupadas com essa inflamação crônica? Bom, inflamação crônica tem que se preocupar mesmo, né? Mas primeiro, antes da preocupação, nós temos que nos preocupar como não ficar com esse corpo todo inflamado, né? A inflamação crônica é um estado, além da dor, né? Que vai te, digamos, deteriorando aos poucos, Sim. ou muito rápido, né, Cris? Então, a gente tem que viver de uma maneira tal, sem ter que se preocupar com inflamação, porque tu previne ela através, né, dos teus hábitos, da tua vida, tem que estar de bem com a vida sempre, isso dúvida. influi muito. Mas, principalmente, nós somos aquilo que comemos, né? Então, nós temos que nos prevenir através do alimento e, de acordo com as pesquisas, realmente a prevenção em saúde ela é muito importante para depois tu não ter que entrar com a medicação, né? Que são produtos químicos. Então, por que não prevenir o nosso dia a dia com aquilo que nós fizemos de mais sagrado, que é nos alimentarmos, ter que estar dependendo depois de medicação. E eu levo em conta muito, assim, né? Um estado do organismo doentio é algo que inevitavelmente vai trazer a dor. E Pois- dor eu acho a coisa pior do mundo. Pior que a dor não eu existe, vou seja fazer emocional, seja física, mas é muito ruim, né? Maria Terezinha, a inflamação traz dor, Ela vai chegar num estágio que vai ter muita dor, né? dor nas juntas, nas Se for articulações. inflamação, né, na parte da ortopedia, nas juntas principalmente, né, a coluna e nos órgãos também. E a gente tem que lembrar que a inflamação, antes de tudo, ela é uma defesa do organismo, né? Ela é um estado que tu vai ter a defesa do organismo. Só que, às vezes, essa
defesa extrapola. E aí? E aí vem o pior. E aí realmente, porque é tão agredido esse organismo que o organismo próprio vai desenfrear os métodos de defesa de tal maneira que eles começam a agredir o próprio corpo, Que né? sério, ele pode entrar em colapso, então? Conforme a visão do colapso, né, Cris? Sim, mas Mas é um estado inflamatório no início, sempre é uma defesa do organismo. Embora algumas doenças são de autoimune, que se diz que ela agride, no momento que vai se defender dessa inflamação, dessa agressão ao organismo, ela acaba agredindo o organismo. e Né? como que a nutrição ela orienta para quem já está inflamado? Bom, como a gente disse, a inflamação ela é uma defesa do organismo, ponto. Né? Então, tu vai prevenir, tu vai te alimentar corretamente para evitar ficar pior essa inflamação, digamos. E no dia a dia, tu vai prevenir uma inflamação. Depois de estar inflamado, aí são dietas específicas para aquele tipo de inflamação. Né? Vamos dizer, a própria inflamação das articulações ósseas, né? Ou dos órgãos em si, ou da pele, aí tem a dieta específica. Quer dizer que para cada situação, para cada órgão agredido, o nutricionista vai prescrever uma dieta. E quem não sabe, eu não sei se eu estou inflamada, aliás, nunca me preocupei com isso. Tipo, tem algum sintoma, algum sinal que mereça, opa, deixa eu olhar com mais cuidado essa situação. Sempre tem algum sinal de inflamação, mas o que eu sempre recomendo é o exame médico periódico, porque quem vai dar o diagnóstico é o médico. Nós vamos ter esse diagnóstico para poder nos ajudar no tratamento através do alimento. Mas não tem um sinal visível que o leigo possa perceber? Muitas vezes uma febre, uma leve dor. Deixa eu lembrar o que mais pode ter. Pode estar disfuncionando também, em disfunção, o próprio intestino, é outro, né? Então, tu te alimentar, te dá uma ânsia de vômito, muita azia. São sintomas, às vezes ela vem devagarinho e sem sinal algum. Quando vê, é o pior. Mas então, aquilo que sempre o profissional de saúde vai aconselhar, faça exames periódicos, não descuide, né, de pelo menos uma vez ao ano procurar, né, o médico, fazer os exames. Às vezes não é nem um check-up, né? Às vezes um paciente vai para um tipo de tratamento específico e uma coisa que a gente já pede são os exames de sangue. Aí tu vai ver o PCR assim já está elevado, né? E daí por ali tu já tem alguma coisa em disfunção, aparece. Um simples exame de sangue, né? Já é revelador. Eu já encaminho, vai Maria procurar Terezinha, um especialista. sempre que tu vens ao programa surgem perguntas, né? E como as pessoas estão olhando para o profissional nutricionista com outros olhos, né? Parece assim que nos últimos anos ele ganhou uma relevância como de fato sempre foi, mas agora ele parece, né? Depois eu vou pedir para a Luana e para a Fernanda entrarem na conversa. Parece assim que ele se engrandeceu no mercado, ele passou a ser visto com outros olhos. A gente pode dizer que a saúde começa pela boca? Sim, começa. Quando? Desde O bebê, aleitamento. desde o aleitamento. O aleitamento é a alimentação corretíssima, maravilhosa, para quem consegue ter o aleitamento e para quem vai fazer esse aleitamento. Né? É o primeiro alimento,
um alimento universal, democrático. Tu pode ser pobre, tu pode ser rico, tu pode ser sem informação nenhuma, tá viajando no mundo na tua cabeça, mas o leite para criança, ele é universal e é democrático. Triste Quem não a pode. quem não pode ou quem não quer, né? Bom, aí já é outra. Aí é colocar fora a saúde do filho, né? Luana, tu que és especialista na construção de imagem, tu tem essa percepção que o nutricionista ele ganhou notoriedade nos últimos anos? Eu acho que sim, Cris. E é muito importante, né, que a gente venha falar sobre a questão da nutrição, porque ouvindo a nossa especialista falar, tem uma questão com relação à inflamação que é nós consumimos, mas não é só alimento, né? Hoje em dia, a questão do trabalho, a quantidade de informação que nós recebemos nos coloca em ambientes de estresse e às vezes a correria nem sempre nos permite construir essa alimentação saudável. Hoje a gente tem muito mais possibilidades sobre isso, assim, né? Mas a gente precisa de um profissional para falar. E aí a minha curiosidade é se o profissional da nutrição está se sentindo valorizado, porque uma coisa é estar cada vez mais presente, mas há um reconhecimento dessa qualidade dessa entrega. Sim, eu acho que isso tudo começou a mudar com a geração saúde, né? Na geração saúde foi um marco, porque era o exercício e a alimentação. Então, acho que foi um marco, assim. Mas em função do próprio profissional e do próprio sindicatos, né? As Que a gente, entidades de classe, é, elas foram e são responsáveis, e é isso mesmo, né? Isso que a a gente quer, valorização. que o profissional, seja de que área for, ele seja reconhecido. Mas a Luana, ou Lua, como eu gostei tanto do apelido, ela colocou uma coisa muito, muito importante. A gente se alimenta fisicamente, mas emocionalmente também nos alimentamos e às vezes com um estresse muito grande. Por exemplo, a questão do lado negro, escuso das bets, que não é falado, mas isso incomoda, né, Fernanda Chaves? Bastante, Cris. É importante a gente entender pela recompensa imediata quando a gente tem uma aposta e consegue reverter ela em algum dinheiro. Só que para que tu consiga ter um ganho com uma bet ou com uma casa de apostas, tu vai investir um valor muito maior do que tu vai receber. Claro, em algum momento tu pode ter aquela sensação de vitória, mas como que funciona? Por isso que é importante no marketing digital a gente mostrar, porque quem constrói tudo isso são profissionais do marketing, do desenvolvimento, que são as áreas que eu atuo. Né? Os anúncios que vocês veem, os cupons que vocês recebem são construídos por um profissional de marketing. Então, é importante a gente entender que sim, ele é baseado na recompensa, né? Porque se tu sentir recompensado, tu vai investir mais, tu vai perder e tu vai investir mais para que tu consiga recuperar o que foi perdido e como que é construído esses sistemas, né, que tem gerado uma CPI, que tem destruído lares, né, justamente por isso foi criada a CPI, na função de tentar regulamentar e evitar os prejuízos das famílias. Esses sites, eles são equações matemáticas. E essas equações matemáticas são construídas pelo homem, por nós. Nós colocamos dentro dessas ferramentas para que tenha ganhos grandiosos, né? Inclusive, hoje a gente vê volumes exorbitantes de dinheiro sendo movimentados por influencers, né? Que foi comentado muito durante a semana. Entender também que tem um ganho do governo em relação a isso, porque foi regulamentado, então tudo isso que está sendo feito e está sendo dito é legalizado. Inclusive o profissional de marketing que trabalha sobre isso, ele paga imposto igual, porque é tudo legalizado, ele não está fazendo nada na ilegalidade. Mas tem o prejuízo e falando com o público do programa, a gente lembra muito bem do que aconteceu com os bingos, algumas décadas atrás. É exatamente o mesmo fenômeno de perdas que a gente viu nossos pais, familiares perderem,
lá na geração dos bingos, e agora a gente tem a geração da internet, que tem trazido tantas pessoas ao prejuízo, né? Adultos e jovens, apesar com regulamentação, menores de 18 anos não podem acessar, mas eles têm acesso a um documento do pai, da mãe, de um adulto Isso é responsável. E sim, e tem questões também que influenciam isso, sobre esses ganhos que hoje, quando tu recebe valores acima de R$ 2.600, agora não posso dizer o certo, o valor que tu ganhou, tu precisa declarar isso ao imposto de renda. Já é descontado na fonte no momento que a BET paga, mas tu vai ter que declarar esses ganhos a partir de um certo valor para imposto de renda, então todo mundo está pagando. Então, existe um ganho de todos os lados, e em algum momento isso vai ser brecado, né? Agora a gente precisa saber quando É isso vai acontecer. preciso, claro que na brincadeira, né, vale, mas tudo há de se ter coerência e conhecimento de causa. Mas você vai ficar sabendo coisas mais interessantes ainda em seguidinho, depois do nosso comercial. Nós já falamos sobre a questão de organismo inflamado. Para com isso, arruma um lugar na tua agenda e busca um médico, um nutricionista para recuperar a sua saúde. Nós vamos viver mais, isso já está posto, então que vivamos melhor. Sabemos também que esta mania nacional, ela tem o seu lado dourado, mas também tem o seu lado sombra. Então fique ligado, porque aqui no De Bem com a Vida a gente fica falando as coisas e de repente você sabia, não deu bola, e aí mais adiante vem a incomodação. Fuja do estresse para não inflamar o seu organismo também. E hoje eu saudei no início, saúdo agora a presença da publicitária Luana Rodrigues, conhecida por Lua. Linda, eu já falei isso e falo de novo, adoro a Lua. A Lua tem uma magia, né, Luana? Demais. Ela é tão A questão transformadora da Lua e a relação que tem com as mulheres é uma coisa que me deixa fantástica. profundamente intrigada, assim, e me faz estudar bastante sobre isso. A Lua tem magia. Tem magia. Tem Tão magia. feminina, né? Demais. Né, Marcos? Nós somos Mas de tá no fato, nome dela, né? Lua, e tem no peito. E Ela já leva a lua. e ela traz no peito também. Mas tem uma história bacana aí, Cris. Pois não. Quando eu nasci, a minha mãe me disse que eu receberia 2 padrinhos. E eu fui abençoada pelo mar e pela lua. Uau. Foram, dentro da natureza, as energias que a minha mãe, na simplicidade, me abençoou. Depois fui batizada, enfim. Mas essa marca, ela vem comigo desde a origem. Que E bacana. realmente me cativou demais. Muito lindo. Mas a Luana também, além de profissional, é especialista em construção de marcas, ela é mãe do Benjamin. Sim, uma revolução na minha vida. Benjamin é um garotinho de 3 aninhos. Tive o Benjamin com quase 40 anos. E o Benjamin mudou toda a minha perspectiva da vida. Ele foi um divisor de águas. Ele fez eu me reencontrar com uma essência que eu acho que deixei escondidinha por algum tempo, mas principalmente o Benjamin me fez aprender ferramentas novas para trabalhar, Cris. A escuta foi a principal questão que o Benjamin desenvolve e vai desenvolver comigo por muito tempo. Mesmo quando ele não tinha linguagem, aprender a escutar o humano para a comunicação, para a nossa área, ela é fundamental. E o Benjamin me ajuda muito nisso. A criança, ela é uma bênção nas famílias, né, Maria Terezinha? Demais. É tão lindo, ela numa sutileza, ela revoluciona o ambiente. Mas falar em revolução, será que as mulheres e as baratas são capazes mesmo de enfrentar adversidades e catástrofes? Eu adorei a provocação, Cris. Adorei. Por Vamos quê? lá. Vamos lá. Culturalmente, se construiu uma imagem de que a mulher ela sobrevive a tudo. Isso
é uma carga imensa. Não estou dizendo que nós mulheres não sobrevivemos, eu acho que a mulher tem uma capacidade imensa de adaptação. E eu trabalho num ambiente onde envolve a questão de poder, a questão da política, a própria comunicação com lideranças, que são mulheres que realmente fazem um esforço muito grande para se manterem vivas, e às vezes até literalmente a gente está com indicadores terríveis de feminicídio aqui no nosso estado. Então, Terrível. existe sim uma força de sobrevivência, mas existe uma força de transformação, de capacidade de adaptação, que sim, é uma característica que as mulheres desenvolvem muito bem. Acho que a maternidade é uma coisa que também faz com que a gente tenha que fazer esses processos de adaptação, mas é um peso muito grande, né? Acreditar que as mulheres vão ter essa capacidade imensa de sobrevivência, e isso nos adoece de Sim. várias formas. Isso tem nos matado, como os indicadores nos mostram. E eu acho que cada vez mais a gente vem conversando sobre isso, as mulheres vêm conversando mais sobre as posições que ocupam, sobre a sua própria saúde. O programa ele traz essa leveza de estar de bem com a vida, e é muito importante que a gente fale sobre isso, porque muitas dores das mulheres a gente não fala, porque a mulher é acostumada a conviver com as dores. Sim. E são N dores, eu tô falando, dores físicas, dores emocionais, né? Ah, a mulher tem uma grande resistência à dor. Quanto a gente ouve nas pesquisas, né, as mulheres passarem dentro dos hospitais por procedimentos que não são bacanas, os homens atendidos com muito mais agilidade do que as mulheres, por uma capacidade de sofrer a De dor, de resiliência. resiliência maior, né? Sim. Então, sim, eu acho que as mulheres têm essa capacidade de sobrevivência, né? Mas isso nem sempre é tão positivo para a gente. A que custo isso, entende, Cris? A Sim. que custo a gente vem fazendo esse movimento de Lua, construção, né? mas o nosso público, a nossa bandeira, a nossa defesa é para a geração 50 a mais, Uhum. homens e mulheres, mas as mulheres estão muito mais engajadas nesse processo de estar de bem com a vida. Aquelas mulheres que têm 50, em torno de 50 anos, que querem mudar, migrar profissionalmente, tu acha que elas têm futuro num país tão preconceituoso como o nosso? Nosso país é preconceituoso, sim, Cris. Eu trabalho com organizações onde uma das questões que mais aparecem hoje é a questão geracional. A dificuldade, muitas vezes, né, das diferentes gerações conviverem no mesmo ambiente profissional. E sim, há preconceito para os dois lados, tá? Mas tem uma questão que a maturidade traz, que é essa capacidade de estar mais confortável na sua vida. A gente não falou, ou talvez tenha falado nas entrelinhas aqui, sobre autoconhecimento. Quando a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre se conhecer. Quando a gente fala sobre a questão das apostas, entender o processo faz com que a gente possa se proteger um pouquinho mais. Mas a maturidade, ela traz leveza, não traz? Ela É, traz esse entendimento de que uma as coisas, insegurança, uma parece, né? segurança, uma forma mais leve de ver as coisas, com talvez um pouco menos de pressão e com muito mais contribuição técnica, de vivência, de experiência, que culturalmente no nosso país, infelizmente, não é ainda um grande atributo. Eu acho que está mudando, eu acho que hoje a Sim. gente discute muito mais, né? E nessa discussão, como que hoje essas mães, essas avós que estão nos escutando, elas podem orientar esses adolescentes, esses jovens? Ai, por favor, façam isso. Eu acho que tem uma questão, Gurias, que tá posta aqui, que as redes sociais facilitam muito isso, né? Hoje se facilita muito essa conexão, né? Essa troca de informação. É importante conversar com essa juventude, porque são percursos que já foram traçados, né? Existe muita dúvida, mas as gerações mais jovens, elas não entendem que necessariamente existe processo. Se perdeu o processo no caminho, eu quero chegar de A a B, mas eu não quero ter que passar por esse caminho todo, né? Quero cortar essa etapa aqui. E eu acho que a maturidade está aí para fazer o preenchimento deste processo, mostrar que existem caminhos, existem consequências, né, para as atitudes que a gente toma. Então, é importante sim falar, é importante que a gente traga essa maturidade para dentro da comunicação das nossas entregas, que vai facilitar muito a vida dos nossos É. jovens. Tu diria que mulheres empoderadas, mulheres líderes, elas vivem num ambiente hostil? Sempre. Nós mulheres vivemos em ambientes hostis o tempo todo.
na sociedade, onde a gente anda, questão da segurança, que a gente já falou mais de uma vez, muitas vezes dentro da nossa casa, onde nós deveríamos estar protegidas, né? Mas existe uma regra, Cris, infelizmente, que no topo nós somos a grande minoria. A gente está falando aí, se a gente for falar em política, na questão empresarial, a gente está falando de 15, 20% de representação feminina. Qual é o problema disso? Onde nós não estamos, os nossos temas, as coisas que nos afetam não são discutidas, não são votadas, né? E a gente nos bastidores falava sobre a questão política e que existe preconceito sobre a questão da política, tudo na nossa vida é político. O fato de não gostarmos de política não significa que não tem alguém tomando decisão por nós nesse momento, né? Então, esse espaço ele está sendo preenchido, ele está né? sendo preenchido e quando não há a nossa voz lá, existem outras vozes sendo discutidas, né? Então, a necessidade, a importância de termos mais mulheres em espaços de poder, e não é só na política, na questão corporativa também, nas empresas, tem muita mulher abrindo espaço para que outras mulheres também façam parte desse ambiente de decisão, é que as nossas questões sejam de fato discutidas na sua essência, entendidas, né? A Maria Terezinha, além de nutricionista, ela é presidente de um sindicato. Tu sente algum preconceito ou alguma dificuldade por tu seres mulher? A sorte que eu sou a mulher, né? Porque senão é difícil. É muito difícil. E a gente vê assim, tu vai ter um encontro da categoria. Se tiver um homem na mesa, é diferente. A gravata. É muito diferente. O meu vice-presidente é um homem, graças a Deus. Pelas dificuldades que se enfrentam, né? As mulheres no meio sindical é muito, muito machista. É muito machista. Eu, por 20 anos, eu fui vice-presidente de uma confederação nacional, estive em confederação internacional e já fui presidente da federação nacional e vou dizer, concordo com a Luz, somos muito poucas. O percentual é mínimo. Tem muita mulher presidente de sindicato, tem, lutando, são categorias com percentual muito alto, né, do feminino, da presença feminina, mas a gente sofre muito. Eu digo, mulher sofre até em aplicativo. Porque se for um homem, o cara te responder, tu dizer assim, eu queria ir por ali, não dá, mas o senhor, por favor, é uma coisa, e é capaz, como a gente viu cenas, de um motorista puxando os cabelos, botando uma mulher para fora do carro. Vai fazer isso com um homem. Gravata. Mas é interessante que eu vou pegar um gancho que eu acho que é importante falar, o fato de estar nas posições de liderança não quer dizer que essas mulheres não sofram uma grande sobrecarga. O que eu mais escuto eu preciso estar muito mais preparada do que todos os homens Total. numa mesa. Eu, além de me preparar tecnicamente, eu tenho que cuidar do meu visual, porque ao final e ao cabo desta reunião, dessa conversa, a minha vestimenta, o meu visual vai falar mais do que a minha capacidade ou competência. Com certeza. Isso Com é, certeza. Mas isso é algo... o visual da mulher, tu vê como que te enxergam. Muitas vezes, eu acho que na maioria de situações, se tu estiveres muito bem apresentável, tu é mais respeitado. O homem pode ir de calça de brim, tu não. Né? Então, até nisso, eles te veem pelo outro lado. E se tu for uma pessoa bonita, tu tem uma maior penetração, mas também é assim, ó, ela só é bonita. Qual é a competência? Então, nosso presidente disse que votou por isso. Nosso presidente disse que votou uma ministra, é uma mulher bonita, mas alô, eu não consegui, presidente Lula, conectar a sua reflexão, com todo respeito. Né? Então, assim, não é essa. Nós estamos aqui no De Bem com a Vida. Nós estamos aqui no De Bem com a Vida. Para que você
minha amiga e meu amigo, fique de bem com a vida. Esse assunto está maravilhoso, mas eu sou obrigada a encerrar em função do tempo, mas vamos voltar a conversar, reunir esse trio de ouro de mulheres bonitas, capazes e poderosas. Fernanda Chaves, nossa estrategista digital, muitíssimo obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite. Lua Rodrigues, venha sempre. Suas palavras, eu tenho certeza que encontraram o coração das nossas amigas. Muito obrigada pela presença. Cris, muito obrigada. Gurias, obrigada pela parceria. Boa noite. Maria Terezinha Oscar Govinatsky, que as suas palavras sejam um remédio. Obrigada. Agradeço, muito bom te conhecer. Eu gosto de pessoa grande. Em tudo. Nós já somos parceira, né, Nanda? Agradecer e olha aqui, ó. Olha isso que tu prometeste, porque eu quero muito abordar em discussão o tema que nós somos diferentes do homem. Nós e as baratas, então sim. Agora é uma resposta, não é pergunta. Somos resilientes. Venha, esteja sempre conosco na nossa sala de visitas viva. Aqui a gente fala de coração para coração. Tenha uma semana absolutamente abençoada e até o nosso próximo. Vem com a vida.